Olá pessoal, professor Paulo aqui de volta, né, curso de informática do Projeto de Vida, para mais uma videoaula. E hoje, dando continuidade aí no nosso pacote Office, né, lá no Word, nossa ferramenta aí do Word, hoje nós vamos fazer tabelas. Né, só para lembrar, nós já digitamos um texto, já colocamos imagem, usamos negrito, sublinhado, já colocamos tabela no outro texto, já fizemos um currículo e hoje nós vamos trabalhar somente com tabela. Vamos fazer uma tabela, vamos digitar dentro dela e vamos colocar cores na tabela, ok? Então, para começarmos, vamos lá no nosso Word, né? Então, relembrando aqui, nós vamos utilizar novamente aqui, ó, direto o que está na barra de ferramentas, tá? Que já está fixado aqui. Então, vamos clicar aqui. Pronto, já abriu. Como sempre, abre essa interface aqui primeiro, essa primeira tela. Documento em branco, prontinho, está aí a nossa página do Word para que possamos digitá-la, certo? Vamos digitar uma tabela. Para começarmos essa tabela, nós vamos digitar um título, ok? Então, para nós digitarmos esse título, nós vamos aumentar o tamanho da letra primeiro, vamos colocá-la em negrito e centralizado. Lembra como que faz isso? Vamos lá? Se você não lembra, vamos fazer junto aqui então. Então, vamos lá, ó. Setinha, vamos aumentar aqui o tamanho para 18, centralizado e o negrito. Clico aqui no Nzinho, ó, olha lá, eu parei de baixo, negrito, isso aí, negrito, muito bem. Então vamos digitar aqui a palavra horário. Ah, mas uma coisa, eu quero a palavra toda em maiúsculo. Então como que eu faço para colocar em maiúsculo? Só apertar a tecla Caps Lock aí no seu teclado, vai acender a luzinha lá em cima do A, lá no teclado numérico, e aí quando a luzinha está acesa, as teclas estão em maiúsculo, ok? Então vamos lá, apertou a luzinha, apertou o Caps Lock, acendeu a luzinha, digita aí a palavra horário. Prontinho, já está aí, aperta o Enter, pulou para a linha de baixo. Bom, eu vou fazer a minha tabela, mas o que acontece quando eu faço uma tabela? Quando eu monto uma tabela e aí muitas das vezes as minhas letras ficam grandes ou não ficou da forma que eu queria dentro da tabela, e se eu não mudar a configuração da tabela antes de montar ela, quando eu fizer a montagem da tabela, a configuração da fonte, a configuração da letra que estava fora dela vai para dentro dela, e aí eu vou ter que ficar mudando quadradinho por quadradinho, vai dar um trabalho muito maior. Então o que nós vamos fazer? Antes de nós digitarmos a nossa tabela, nós vamos diminuir um pouquinho o tamanho da letra, tá? E vamos tirar o negrito, ok? Vamos manter o centralizado, porque eu quero todas as minhas letras centralizadas, todas as minhas palavras centralizadas dentro da tabela. Então nós viemos aqui novamente, vamos colocar tamanho 14 e vamos tirar o negrito, ok? Bom, a tabela que nós vamos fazer hoje, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas e 6 colunas, ok? Então é uma tabela de 9 linhas e 6 colunas. Lembram o que nós temos que fazer para colocar a tabela? Qual que é o primeiro caminho? Se eu quero colocar algo ao meu texto, eu tenho que ir em... Isso mesmo, inserir. Vamos lá, inserir. Isso, inserir tabela. Se eu contar aqui, ó, como eu fiz nas duas tabelas anteriores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou uma linha, tá vendo? Porque nós queremos 9 linhas e 6 colunas, correto? É isso mesmo, conferir aqui. Então, se eu não tenho aqui as 8 linhas que eu preciso, como que eu vou fazer para colocar mais uma? É só eu vir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui está escrito, ó, inserir tabela. Então eu venho aqui e clico em inserir tabela, vai aparecer essa janelinha aí, onde eu vou montar a minha tabela manualmente. Então eu vou escolher a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que eu quero. Aqui eu já tenho dois números, ó, número de colunas 5 e número de linhas 2. Né? Não é o que eu quero, mas vamos lá, já está próximo. Então número de colunas, eu quero 6, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na setinha de cima. Pronto, ah lá, já foi para o 6. E o número de linhas? Se eu for até lá no 9, eu vou ter que ir clicando aqui 7 vezes, que nós já temos 2 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse 2 e vou digitar o número 9. Pronto. Número de colunas 6, número de linhas 9, ok?
clico aqui em OK. Bom, pessoal, como vocês podem ver, nossa tabela está aí prontinha, ela já apareceu aí para nós prontinha. Um detalhe, olha só, o nosso cursor aqui, ó, nosso tracinho, ele veio para o centro aqui, para o meio. Por que que ele está no meio? Porque voltando aqui em página inicial, ele já estava configurado por causa do título. A única coisa que nós mudamos foi o tamanho da letra, que se manteve, olha lá, 14. Então nós fizemos a formatação, a configuração do texto que nós queríamos para dentro da tabela, ok? Bom, esse primeiro quadradinho aqui, eu não vou digitar nada dentro dele, eu não quero nada dentro dele, então nós vamos digitar a partir do segundo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o mouse e clicar aqui dentro, olha lá para você ver, já foi para o meio do quadradinho, ok? Então nós vamos digitar os dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta, dentro de cada coluna. Então vamos começar aqui, lembrando que as letras estão em maiúsculo, tá? Segunda. Bom, eu quero digitar terça aqui agora. Como que eu vou fazer para mudar o quadradinho? Posso pegar o mouse e clicar aqui. Prontinho. Já mudou o quadradinho. Aí eu digito terça. Só que tem um porém, né? Toda hora nós tivermos que tirar a mão do teclado, levar a mão ao mouse. É meio chato isso. E aí a gente tira a mão da posição, é meio complicado. Então, nós temos atalhos no teclado que eu possa simplesmente mudar. Olha só para vocês verem. Eu apertei uma tecla no teclado, foi mais rápido do que eu mexer com o mouse, correto? Mas como que eu faço isso? Vou mostrar para vocês aqui no nosso teclado virtual. O teclado virtual, ele faz parte aí do computador, né? Se você quiser achar ele, você pode vir aqui, ó, no pesquisar, que é um caminho mais fácil, e digitar. Deixa eu tirar ele aqui da tela aqui, só um pouquinho, vamos fechar, isso. Vamos clicar aqui, vamos digitar lá, ó, teclado, ah lá, já apareceu para mim, ó, teclado virtual, tá vendo? Quando eu clico nele, ele aparece. Para que eu uso o teclado virtual? Se o seu teclado do computador deu algum problema, né, e você precisa resolver algo, não tem como ir comprar, usa o teclado virtual. É mais chato de utilizar porque você vai ter que usar o mouse, então, né, um pouquinho mais complicado. Mas nós vamos utilizá-lo aqui apenas para demonstrar, eu irei utilizá-lo aqui apenas para demonstrar para vocês onde estão as teclas no teclado, ok? Então vamos lá, ó. Se eu estou digitando aqui, acabei de digitar e eu quero pular para o de cá, eu tenho essa tecla aqui, ó, o Tab. Provavelmente, né, tem vários formatos de teclados, vários modelos de teclados, e aí alguns vêm escrito, outros vêm com setinha, vem um posicionamento um pouco diferente. Esse aqui é um teclado mais simples, então, esse do teclado virtual, então ele tira algumas funções, como aqui em cima não tem as funções de F1, F2, F3 que o seu teclado tem, então você pode perceber que esse ESC aqui mesmo, ele está lá na parte de cima, então tem algumas diferenças. Aqui, ó, o Tab, talvez o seu teclado não tenha escrito Tab, tenha duas setinhas, uma para a direita, uma para a esquerda. Então é a mesma coisa, como vocês podem ver aqui está escrito Caps. Caps é a mesma coisa de Caps Lock, né? Aqui eles abreviaram a palavra, Caps Lock, que é colocar a letra em maiúsculo. Lembra que eu falei quando você aperta a tecla Caps Lock, acende a luzinha que fica da parte aqui de cima do teclado numérico. Vocês podem ver que aqui é um pouquinho diferente, que nós não temos o teclado numérico, ele está só aqui, ó. Como eu falei, é um teclado só para nós termos uma orientação. Então, acima do Caps Lock, ou acima do Caps, como está aqui, nós temos a tecla Tab. Se o seu não estiver escrito Tab, são duas setinhas. É a mesma coisa. Se você apertá-la, ah lá, pronto, pulou. Aí é a mesma coisa no computador. Se você pode vir aqui, você está lá no seu teclado digitando, e aí você apenas aperta o Tab. Prontinho, olha lá, pulou para de lá. Então vamos fazer aqui, eu vou tirar o mouse daqui para vocês verem que eu estou usando apenas o teclado. Ó, quarta, e vou usar o teclado, vou apertar o Tab, viu? Quinta, Tab de novo, e sexta. Muito bem, pronto, acabei, ó. Digitei a primeira linha sem tirar a minha mão do teclado, ok? Vou apertar o Tab de novo, olha lá para onde que foi. Lá para baixo, onde nós temos que dar sequência no teclado. Então ele vai pulando quadradinho por quadradinho da nossa tabela, ok? Então vamos dar sequência aqui, vamos digitar a tabela para concluirmos ela aqui. Agora nós vamos digitar as horas.
Porém, as horas nós vamos fazer diferente. Nós vamos digitar aqui, ó, na primeira coluna. Pulamos o primeiro quadradinho e aí nós vamos digitar aqui as horas, tá? Uma hora debaixo da outra. E quando chegar na linha do almoço, que vocês vão ver aqui, nós vamos digitar a palavra almoço. Mas eu quero que as horas, elas fiquem em negrito. Então eu tenho duas formas de fazer. Ou eu venho aqui e aperto aqui e automaticamente irá aparecer o meu negrito, né? A palavra em negrito. Bom, Paulo, você falou comigo que o tab pula quadradinho por quadradinho. Como que você pulou aí para a linha de baixo e eu nem vi? Né? Eu apertei rapidinho. Tem uma outra forma, que é utilizando as setinhas. Nós temos aqui as setinhas, que está lá embaixo, na sua parte de baixo do teclado, no meio do teclado, não no meio, perto do teclado numérico. Nós temos a setinha para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Então você aperta a setinha para baixo e ele vai pulando para baixo, setinha para cima e assim, né, sucessivamente aí, setinha que você utilizar. Então, além do tab, nós temos a opção das setinhas. Só que eu citei o tab primeiro porque se você já está digitando na parte de letras aqui, ele fica mais próximo. Nesse teclado aqui ele está bem próximo, mas no nosso teclado não é assim, ele está mais afastado aqui um pouco. Então o tab está mais perto aqui, mais próximo. Tá bom? Mas se você quiser utilizar aqui também não tem nada a ver. Bom, eu falei que tem duas formas de nós utilizarmos o negrito, né? Então qual que é a outra? Se o tempo inteiro eu só falei sobre o N. É um atalho no teclado. A outra forma é um atalho. Nós temos vários atalhos no teclado para muitas coisas, né? Praticamente tudo que você vai fazer tem um atalho no teclado. Então, como que nós acionamos o negrito sem precisar apertar lá em cima, sem precisar eu tirar a minha mão do teclado, ir lá no mouse, clicar no N, digitar e depois voltar para desmarcar? Como que eu faço isso? Eu aperto a minha tecla Ctrl, essa daqui, ó, CTRL, né? CTRL quando você ouvir a pessoa falar, você aperta a tecla Ctrl. É essa aqui, é uma abreviação, né? Então, o Ctrl, CTRL, juntamente, tá vendo que eu apertei, como é um teclado virtual, ele já fica pressionado, porque eu não tenho como apertar as duas juntas. Mas eu aperto ela juntamente com o N. Quando eu aperto ela juntamente com o N, olha lá para vocês verem, já ficou negrito. Tá vendo, ó? 10, vou digitar aqui 10 e 30. Olha só, ficou negrito, tá vendo? Muito bem, então eu vou pular para a linha de baixo, ele saiu negrito, ó. Tá vendo? Ele saiu negrito. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar novamente o Ctrl N. Vou usar aqui, ó, Ctrl e o N. Só que são as duas teclas juntas, tá, gente? Aqui eu não tenho como apertar as duas teclas juntas, mas podem ver, como eu apertei o Ctrl, ele ficou destacado. Vamos refazer aqui, deixa eu desmarcar que ele vai sair, ó. Quando eu aperto o N, olha lá, o Ctrl ele ficou azul, então ele está marcando como ele está pressionado. Eu vou apertar o N e olha lá, ele marcou o meu negrito. Vamos digitar aqui o outro aqui, 11 e 30. Muito bem. Agora nós vamos digitar a palavra almoço. Eu não vou utilizar o teclado virtual, vou utilizar o teclado mesmo que nós utilizamos para digitar. Então eu vou utilizar o Ctrl N, o CTRL. No meu teclado aqui, esse Ctrl está do lado de cá. Então vocês deem uma olhadinha que nem sempre ele obedece uma ordem. No meu teclado o Ctrl é a primeira tecla aqui no cantinho, tá bom? Mas isso não tem nada a ver não. Ele sempre vai estar de forma bem acessível para que você consiga utilizar com os dois dedos. Então vamos lá, eu vou utilizar aqui Ctrl N, certo? Olha lá, eu apertei no meu teclado e ficou azul lá, tá? Eu não apertei lá, eu usei o meu teclado. E aí eu vou digitar a palavra almoço. Vamos para debaixo, Ctrl N de novo e 14 e 30, Ctrl N, 15 e 30, Ctrl, opa, olha, pô. Então, 14 e 30, vamos jogar para debaixo aqui, Ctrl N novamente, 15 e 30, de baixo, Ctrl N, 16 e 30, e a última, Ctrl N, 17 e 30. Pronto, prontinho. A parte nossa de horas está preenchida. Vocês viram como que eu consegui digitar a tabela, a parte todinha, sem pôr a mão no mouse, apenas utilizando o teclado? Então são ferramentas, né? São caminhos que à medida que você vai utilizando, vai repetindo essas atividades,
é um pouco repetitiva, mas à medida que você vai repetindo, você vai descobrindo coisas novas, você vai usando o teclado, vai digitando, você vai vendo que tem muitos caminhos bacanas, mais rápidos e mais assertivos dentro do teclado, de forma que você vai conseguir fazer um trabalho mais rápido, ok? Vou fechar aqui esse teclado virtual, ele, né, não vai ser útil para nós agora, mas sempre quando eu vou deixar ele aqui minimizado, quando eu clico no tracinho, né, lembrando, quando eu clico no tracinho aqui, ele apenas minimiza, ele vem aqui para baixo. Se eu clico no X, ele fecha. Então eu vou deixar apenas ele minimizado, é ele aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar ele apenas aqui embaixo, aqui guardadinho, para nós usarmos depois, se houver a necessidade, ok? Então vamos lá, agora nós vamos vir aqui para cima. E aí nós vamos digitar o restante da tabela, tá? Eu vou digitar algumas abreviações aqui, e aí vocês me acompanhem aí e digitem aí. Prontinho, nossa tabela está digitada. Está aí, tá vendo? Ó, primeira parte aqui, né, a parte dos textos. Só que eu estou vendo uma coisa aqui que eu não estou agradando, que é a parte das horas. Olha só para vocês verem. Ela ficou igualzinha aqui e ficou sem um destaque. Na verdade, as horas não, perdão, os dias da semana. Ficou sem um destaque. Como é um título, eu acho interessante pôr um destaque. E seria interessante que elas estivessem em negrito. Então, como que nós vamos fazer para colocá-la em negrito se nós já digitamos? É a mesma coisa do texto que nós fizemos lá atrás. Nós vamos selecionar. Ok? Então, nós vamos selecionar os quadradinhos. Você irá clicar aqui, ó, antes do S, segurar e ir andando, ó. À medida que você for arrastando o mouse, né, com a tecla esquerda do mouse pressionada, ela vai selecionar tudo, ela irá selecionar tudo. Selecionou, nós vamos vir aqui no Nzinho, pronto, olha lá o negrito. Olha como que mudou, como que deu um destaque maior à nossa tabela. Muito bem, agora nós vamos colocar cores nas linhas. Então eu quero algumas linhas da minha tabela com um destaque, com uma cor específica. E a nossa primeira linha aqui, ela terá a cor azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou clicar dentro do primeiro quadradinho, segurar, não vai aparecer nada, só vai aparecer quando eu chegar no segundo, ó. Ó, tá vendo? Cheguei no segundo quadradinho, né, que por coincidência está escrito segunda, e vamos arrastar até o último. Pronto, arrastei da primeira linha, e aí eu vou vir aqui, ó, no baldinho de tinta, olha só, aqui eu tenho um baldinho de tinta, tá vendo aqui, ó? Vou clicar na setinha, porque ele está em branco, tá vendo essa linhazinha de baixo dele aqui? Mostra a cor que ele está. Então eu vou clicar na setinha e vou escolher um azul. Pronto, aqui, ó. Olha lá a linha de baixo, ficou azul. Então, aqui também ficou azul. Agora eu vou colocar a linha do almoço, vou fazer a mesma coisa, ó. Clicar, segurar e ir puxando, ó. Pronto, pronto. A linha do almoço, vou vir aqui na setinha e vou colocar amarelo. Aí, ó, viu? Como que é simples? E aí agora eu vou fazer a mesma coisa na coluna. Então eu vou clicar no 8:30, vou segurar e vou ir descendo até aqui. Por que só até aqui? Eu quero fazer a coluna de horas, mas eu tenho a linha do almoço que eu quero deixar em amarelo. Então eu vou selecionar só os três. Vou lá novamente e vou escolher um cinza. Vou escolher esse aqui, ó. Pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Vou clicar e vou puxar. Pronto, selecionei novamente. Olha lá, o cinza já está lá, tá vendo? Então eu não preciso clicar na setinha, posso clicar só em cima do baldinho. Pronto. Está aí a nossa tabela. Prontinha, colorida, bem destacada, né? Porque as cores elas dão esses destaques nas linhas específicas que eu quero ver. É isso aí. Façam aí, pratiquem, me mandem para que eu possa ver como que ficou. Podem mandar pelo WhatsApp, podem mandar nas redes sociais aí do projeto. Qualquer dúvida, mande aí para nós, deixe o seu like aí no nosso canal aí no YouTube. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você poder receber as notificações. Nos acompanhe aí nas redes sociais, @Projeto de Vida, tanto no Facebook quanto no Instagram, é @Projeto de Vida, né? O nosso YouTube é Projeto de Vida Contagem. Então nos acompanhe aí, tem muitas novidades. Qualquer dúvida pode enviar aí pelo WhatsApp, né? Os números nossos estão aí nas redes sociais. Então nos acompanhe aí, qualquer coisa, nos mande aí sua pergunta, sua indagação, tá? E vamos caminhando junto aí nesse tempo que não está sendo fácil, tá bom? Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.